Olá, boa noite. Boa noite. Quinta-feira é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram hoje que empresas de telefonia podem contratar terceirizados para serviços de call center. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão desse caso levou em conta uma decisão que o Supremo tomou no último mês de agosto sobre terceirização, de que as empresas podem contratar serviços terceirizados, inclusive para a chamada atividade fim, que é aquela atividade específica da empresa. E neste novo caso, falando sobre terceirização, os ministros analisaram o caso de uma atendente. Ela foi contratada por uma prestadora de call center que prestava serviços para uma concessionária de telefonia. Essa atendente, ela entrou na justiça pedindo para ser considerada funcionária da concessionária de telefonia, porque ela alegou que inclusive era a concessionária que fiscalizava o trabalho dela. No Tribunal Superior do Trabalho ficou decidido que as duas empresas deveriam garantir os benefícios a essa atendente conforme ações coletivas movidas pelos empregados que trabalham em empresas de telefonia. O caso chegou aqui no Supremo e os ministros decidiram, então, por maioria, que não há ilegalidade na contratação de serviços terceirizados para call center. Vamos ver a reportagem. Relator do recurso, o ministro Alexandre de Moraes disse que o STF poderia adotar, neste caso, a decisão da Corte que permitiu a terceirização, inclusive para a atividade fim. Como já declaramos a inconstitucionalidade da 331, eu colocaria como tese, é nula a decisão do órgão fracionário que se recusa a aplicar o artigo 94.2 da Lei 9472, sem observar a cláusula de reserva de plenário. Porque, eventualmente, o plenário do TST pode entender que não se aplica a determinado hipótese, o artigo 94.2, por uma outra inconstitucionalidade, mas não pela súmula 331. Então, deveria reserva. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia também acompanharam a conclusão do relator de seguir o que o STF decidiu sobre terceirização. A diferença dos votos deles é que o caso deveria voltar a ser julgado no TST. Não há aqui ofensa ou violação ao princípio de reserva do plenário. Quanto à segunda parte, eu estou compreendendo a proposição e me manifestando de acordo com esse abreviar do caminho de aplicação do tema 725, até para que este Supremo Tribunal Federal dê uma resposta essa que não poderia ou não poderá ser outra do Tribunal Superior do Trabalho. No que se refere à primeira parte, porque considero que o afastamento da norma de aplicação obrigatória, portanto, e com base exatamente num dispositivo que nós já tínhamos examinado na sua constitucionalidade, determina o reconhecimento da nulidade, porém, superado isto, acompanhando na decisão no sentido da aplicação imediata, da determinação de aplicação imediata da norma, exatamente nos termos postos pelo ministro relator. Já a ministra Rosa Weber divergiu e votou para negar o recurso. Ela considerou que não houve ilegalidade na decisão do TST e ainda que as empresas não podem contratar terceirizados para atividade fim. Também votou assim o ministro Ricardo Lewandowski. Circunscrito o objeto do recurso extraordinário admitido a esta cláusula de reserva, eu, justamente por entender que a solução do feito se fez à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, peço o vênio, divirjo e nego o provimento da recurso extraordinário. Aqui eu vejo que há, neste caso, a existência de uma legislação setorial específica que condiciona a terceirização do serviço de telecomunicações a um regramento estabelecido pela Anatel. E essa tese, portanto, não alcançaria, essa tese que nós fixamos em plenário, poderia não alcançar integralmente aquilo que está se discutindo neste processo trabalhista. Mas, por maioria, o plenário decidiu que é válida a contratação de terceirizados para prestarem serviços de call center em empresas de telefonia. Inclusive no que concerne a essa previsão que já constava do antigo CPC, consta da Lei 9868, né? A alteração do 481 do CPC, e agora devidamente incorporado. Não há necessidade
de voltar ao plenário do TST, porque o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da contratação de terceiros para desenvolvimento de atividades inerentes ou atividade fim. O resultado desta conclusão seria único. Não houvesse pronunciamento do Supremo quanto à inconstitucionalidade do próprio verbete 331 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Seria o retorno, como consignado pelo ministro relator, o retorno do processo ao tribunal de origem e seria até mesmo ao regional, para que houvesse um incidente de inconstitucionalidade. O plenário também decidiu no julgamento de um recurso que não incide desconto de INSS sobre verbas que não são incorporadas nas remunerações de servidores públicos, entre elas terço de férias, horas extras, adicionais noturno e de insalubridade. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar dos outros destaques de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, os ministros hoje quase esgotaram a pauta, né? Muitos julgamentos realizados. Exatamente. E acabaram declarando a inconstitucionalidade de duas leis. Duas leis. Uma lei do município de Santos, no estado de São Paulo, e uma lei estadual do Piauí. Nos dois casos, há algumas coincidências. Em ambas as ações, o relator é o ministro Edson Fachin, e nos dois casos havia um pedido de medida cautelar que os ministros, além de analisar a medida cautelar, acabaram convertendo o julgamento em mérito e já resolveram definitivamente que essas duas leis seriam inconstitucionais no mérito, determinando com isso, portanto, o arquivamento e declarando essa inconstitucionalidade. No caso da Lei Municipal de Santos, no estado de São Paulo, do município de Santos, tratavam-se de um pedido de referendo numa medida cautelar que já havia sido deferida pelo ministro Edson Fachin em duas ADPFs, arguições de descumprimento de preceito fundamental, que é o instrumento utilizado para se buscar a declaração da inconstitucionalidade de leis municipais aqui no Supremo Tribunal Federal. E o argumento principal é de que a lei que proibia o transporte em gaiolas ou em veículos de animais vivos dentro do perímetro urbano de municípios violaria a competência da União para legislar sobre comércio exterior, já que dificultaria o transporte desses animais para a exportação, a regulamentação sobre portos também, que seria da competência privativa da União, além também de violar a competência da União para legislar sobre transporte. Nesse sentido, houve a discussão de que há uma legislação federal regulamentando e que protege, inclusive, esse transporte de carga viva e que o município teria extrapolado os limites que a Constituição lhe dá para regulamentar o tema. E, com isso, essa legislação, que é de 2018, acabou sendo declarada inconstitucional por votação unânime. Confirmaram a medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin e converteram o julgamento já em mérito. E numa outra ação direta de inconstitucionalidade, buscava-se uma medida cautelar também, mas os ministros decidiram que a lei do Piauí teria ido além do que uma lei complementar editada lhe dava delegava poderes para ela poder legislar. Então, a lei do estado do Piauí, de 2015, regulamentava o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E fazia isso por meio de uma delegação por lei complementar prevista no artigo 22, parágrafo único da Constituição, que autorizaria eles a legislarem sobre esse assunto, mas só com duas condições. A lei deveria ter de iniciativa do governador e não poderia ser editada no semestre do período eleitoral. E foi exatamente dessa forma que a legislação de 2015, aqui no caso, na lei do Piauí, foi feita. Foi de iniciativa parlamentar e no período eleitoral, declarada inconstitucional pelo Supremo, também por votação unânime. Obrigado, Karina. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.